Paz, queridos. Deus abençoe a todos. É uma honra novamente estar aqui trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. É uma breve mensagem de 5 ou 6 minutos, num formato bem breve, que nós temos disponibilizado no nosso canal do YouTube da Igreja Salva Vida de Marabá, né? Nós, pastores, tivemos que se adaptar a esse momento que nós estamos vivendo. Então, querido, que você seja muito instruído, edificado através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 e 2 apenas. Diz assim, ó: Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, da tribo de Efraim. Eucana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Amém, querido? Eu quero compartilhar com você uma mensagem aqui com o tema Não pague na mesma moeda. Amém, querido? Essa frase que é sinônimo de uma outra frase que o Senhor Jesus, né, esse ditado popular, é sinônimo de uma frase que o Senhor Jesus nos ensinou. A não pagar o mal com o mal, pagar o mal com o bem. Amém, querido? Então vamos lá. No Antigo Testamento, a Bíblia fala de um homem chamado Eucana, que tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana, a segunda se chamava Penina. Amém, queridos? E Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha nenhum. E os anos se passavam, o número de filhos de Penina aumentava e Ana não tinha nenhum filho, e isso deixava Ana muito constrangida. Amém, queridos? Observa que, para piorar, a Bíblia diz que Penina, ela zombava bastante de Ana com palavras nocivas para ferir o coração de Ana. Observe isso aqui, querido. E o texto de 1 Samuel capítulo 1, versículo 6 ainda vai dizer que Penina provocava Ana excessivamente para a irritar. Mas nós vemos bem aqui, nós lemos aqui o texto de Samuel e observamos que em momento algum Ana resolve revidar. Amém, queridos? Isso que eu quero chamar a sua atenção. Em momento nenhum, Ana ela resolve pagar na mesma moeda. E Ana resolve, ela até chora, e ela resolve então orar no templo diante do Senhor. Amém, querido? Apresentar diante de Deus as suas lutas, o problema que ela estava vivendo. Ela resolveu abrir o coração diante de Deus. Mas interessante que lá no templo também, enquanto Ana orava, a Bíblia diz que o sacerdote Eli, ao ver os lábios dela se movendo, achou que ela estava embriagada e disse para Ana: mulher, aparta-te de ti o vinho. Ou seja, ela foi confundida ao orar com alguém que estava bêbada. E mesmo assim aqui também a Bíblia diz que ela não revidou as palavras erradas ditas pelo sacerdote Eli a seu respeito. Pelo contrário, ela disse: meu Senhor, eu estou orando, eu sou uma mulher angustiada. Amém, queridos? Então observe isso aqui, que Deus honrou muito Ana. Nós conhecemos essa história. Ela fez um voto de que se ela tivesse um filho, ele não rasparia a cabeça e ela o entregaria ao Senhor, e Deus deu para ela Samuel. Amém, queridos? Olha, querido, eu quero falar sobre isso. Muito poderoso isso aqui. O Senhor quer nos ensinar que vai haver momentos que pessoas vão nos ferir, também vão nos irritar excessivamente. E a Bíblia diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A Bíblia nos ensina, dizendo um texto interessante: seja pronto em ouvir, tardio em se irar. Amém, querido? Tardio em falar e tardio em se irar, a Bíblia diz. Observa também que a Bíblia vai dizer: irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia quer nos ensinar a viver os frutos do Espírito Santo, a termos domínio próprio, e mais do que isso, a vencer o mal realmente praticando o bem. Amém, queridos? Que, como diz o ditado, quando um não quer, 2 não brigam. Mas não é só ser omisso e não fazer nada. É fazer o bem para quem nos faz o mal. Que foi exatamente o que Jó fez. A Bíblia vai dizer que Deus mudou a história de Jó quando Jó orou pelos seus amigos. Amém, querido? Eram 3 amigos chamados Elifaz, Bildade e Zoar, que acusaram Jó de ser alguém perverso, de estar sofrendo daquele jeito porque precisava se arrepender, porque ele pecou, porque era mau, porque era hipócrita.
e só acusações injustas. E a Bíblia diz então que Jó resolve orar pelos seus amigos. E é exatamente nesse momento que ele intercede pelos seus amigos que Deus muda a história de Jó e dá em dobro tudo que antes Jó possuía. Amém, queridos? Olha que coisa poderosa. Eu quero aqui encerrar lembrando da atitude do nosso Senhor Jesus, que quando Judas decidiu o trair com aquele sinal, com o beijo, Jesus chamou Judas de amigo. Logo em seguida, Pedro nega Jesus, querido. E Jesus também perdoa Pedro. Amém, querido? Pendurado na cruz, o Senhor orou pelos soldados romanos e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Amém, querido? Que essa palavra tenha falado no seu coração. Deixa o Senhor te usar como instrumento para vencer todo o mal, praticando o bem. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz.